dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. É um prazer novamente estar aqui conversando com vocês, conversando sobre patrimônio, planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Meu nome é Alex Ferreira Leite, sou advogado patrimonialista e eu tenho como sócia as duas melhores advogadas aqui do Rio de Janeiro sobre planejamento patrimonial, que é a doutora Márcia e a doutora Renata. Vamos começar se apresentando de novo, doutora Márcia. Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Márcia, advogada especialista em planejamento patrimonial, e nós estamos aqui para apresentar para vocês, como toda semana, o Patrimônio Cast, que é exatamente o seu podcast sobre patrimônio. E agora nós vamos para a nossa querida doutora Renata. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Renata Ribeiro, também sou especialista em planejamento patrimonial e eu adoro estar aqui falando sobre os diversos temas de planejamento patrimonial. E hoje, qual é o tema? Hoje é um tema bombástico, que é testamento. Tum, 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 que a pessoa acha que é igual filme americano, mas ele não é. Mas e a gente vai trazer aqui exemplos dos problemas de gente famosa, gente com dinheiro, com famosa, que entrou nessa arapuca do testamento. E vocês vão ver como é complicado isso. Aliás, problemas muitos. E dinheiro também. Antes do testamento, porque depois do testamento... Então, o testamento, assim, ele é um instrumento que ele é útil, porque é muito... E a gente já recebeu alguns comentários sobre isso. A gente aqui não está vindo aqui falar mal dos diversos institutos de direito civil que podem fazer planejamento sucessório. A questão não é essa. A ideia, até do podcast, a ideia de disseminar essa informação Sim. é te trazer informação correta sobre os diversos institutos. Então, assim, testamento é um negócio ruim? Na maioria das vezes mas tem situações em que ele é a única solução que você tem. Como, por exemplo, vou dar uma palhinha aqui, que é a questão de você, por exemplo, reconhecimento de filho através de testamento. Exato. Você tem algumas coisas que você pode fazer com testamento. Mas, assim, na grande maioria das vezes, numa família comum, num patrimônio comum, o testamento atrapalha mais do que ajuda, porque ele desemboca no inventário, que é o terror das famílias. Né? E a gente já começa falando, então, para vocês que testamento não é igual ao filme de Hollywood. Isso Exato. Aí. Nem novela das 8. Nem novela das 8. Só depois, porque depois rola uma pancadaria. Geralmente, infelizmente, é assim. Vamos lá, doutora Renata. Diga aí pra gente como é que se faz esse negócio desse testamento. É interessante primeiro as pessoas entenderem que existem vários tipos de testamento. Isso aí. Né? É importante. E assim, cada ato ali vai depender de algum testamento específico para cada ato. Então, é importante. Mas, geralmente, as pessoas fazem testamento para dispor do que elas querem para quando elas não estiverem mais aqui. Quando elas estiverem em falta aqui. Então, elas gostam de dispor ali e deixar determinado. O testamento, assim, é uma escritura pública, né? Primeiro, a gente, das 3 formas possíveis, 2 delas são por escritura pública. Uhum. Então, você vai ter que gastar uma grana. Não é igual ao filme americano, que o cara escreve num papel de pão o que ele quer e fica valendo. Isso não vale de nada. Absolutamente nada, isso não vale de nada. Aqui no Brasil você até tem uma forma de fazer testar desejos de última vontade através de próprio punho, mas tem toda uma formalidade que ninguém respeita. Exato. Então, no final das contas, aquele papel não serve de nada, porque você tem que ter testemunha, tem que ter toda uma formalidade que ninguém conhece, então ninguém respeita. Então, no final das contas, esse testamento do papel de pão só serve para o filme. Testamento que a gente vai falar aqui é testamento por escritura pública de testamento, que é o que você vai no cartório de nota, na frente do tabelião. Detalhe, a grande maioria das coisas que você pode fazer num cartório de notas, normalmente o serventuário, o escrevente, como a gente chama, ele vai fazer para você uma escritura de compra e venda de imóveis, uma procuração por instrumento público, uma procuração bancária. Regra geral, na prática, o único instrumento que é exclusivo do tabelião, ou seja, do dono do cartório, é o testamento. Exatamente. Mas também prática... eles não fazem ali uma análise minuciosa de cada caso, de cada família. Não vai fazer. E o testamento, antes que a gente até perca esse fio da meada, o testamento ele leva necessariamente para uma ação judicial, que é a ação de reconhecimento e homologação do testamento, que aí já começa a ter problema ali, se for para dar problema na família, ela já começa a complicar nesse processo. E quando esse processo acaba, ele vai para um inventário. Por quê? Porque o testamento ele é um instrumento que elege a pessoa a ser uma herdeira testamentária.
herdeira testamentária de um inventário. Então você vai ter aquele pesadelo que é o inventário, onde você vai ter lá, agora não só os herdeiros necessários, que é filho, etc. tal, vai ter também o pessoal que veio através do testamento. Não, então, e é assim, interessante que quando a gente comenta que a judicialização do testamento é porque a gente fala do registro, da abertura e do cumprimento desse testamento. O RAC. Exatamente, mas aí as pessoas depois... Tudo bem que depois, esse testamento, as condições dele depois do RAC, ele pode ser feito um inventário extrajudicial, mas as pessoas esquecem que precisa sim ter o RAC, e ele é judicializado. Sim. Sim. Então tem um trâmite judicial ali que vai demorar até depois para chegar no inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Isso que é importantíssimo a pessoa se ligar nisso. Mesmo que você tenha a intenção de fazer o teu inventário extrajudicial no cartório de notas, que é aquele que é muito mais rápido, você não vai poder não fazer a homologação do testamento primeiro. Porque o cartório de notas não homologa testamento. Você vai ter que levar no judiciário, e é uma ação que, assim, na melhor das hipóteses, vai demorar 6 meses, na melhor, assim, fazendo tudo direitinho, não dando zebra, não tendo briga. Você pega porque você vai ter que atuar aqui, pelo menos na capital do Rio de Janeiro, você vai ter que atuar numa vara de órfãos. E aí você sabe como é que funciona. É o terror dos advogados de vara de órfãos. É verdade. Então, vamos lembrar o seguinte, o testamento é aquele documento em que a pessoa se dirige até o cartório, tá? E testa, ou seja, fala, olha, eu tenho tantos bens, eu quero deixar esse bem para fulano, esse bem para ciclano, ou eu quero deixar para uma instituição de caridade. Lembrando muito o que nós já dissemos aqui, que o Alex lembrou muito bem. No cartório, ninguém é obrigado a dizer para o senhor e para a senhora o que é, como pode e como deve deixar os seus bens, tá? Então, o senhor vai lá, né? Muitas pessoas, inclusive, fazem testamento porque é um instrumento, entre aspas, barato, porque ali não há pagamento de nenhum imposto quando você faz o testamento. Então, você vai até o cartório e deixa lá elencado. Só que, quando o senhor e a senhora testam, após fazer esse testamento, quando o senhor e a senhora não estiverem aqui, necessariamente tem que ir para fazer a abertura, o registro e o cumprimento daquele testamento, que é feito mediante o judiciário. E aí, gente, começam muitas as brigas, porque nem sempre essa pessoa procurou um escritório especialista em planejamento, em patrimônio, como é o nosso. Então, testa da forma que quer. E ali esqueceu-se de observar muitas questões, como a legítima. O senhor e a senhora que têm filhos não podem deixar os bens conforme querem num testamento se não for devidamente observado a legítima. Segundo ponto, outras pessoas podem vir a questionar esse testamento quando ele é aberto. Tá? Então, daí até que se tenha efetivamente o RAC, ou seja, digamos que ninguém vai ali falar que o testamento está errado, tá? E digamos que todos estejam de acordo e sejam maiores e não tenham nenhum problema em relação à capacidade civil, pode ser feito mediante um inventário extrajudicial, depois que fizer o RAC. Mas se houver qualquer uma dessas problemáticas, ou seja, menor envolvido, incapacidade civil de algum dos seus herdeiros, aí sim vai ter que continuar no judiciário. E os custos são altíssimos, até mesmo para a abertura do RAC. A gente teve que fazer antes de fazer um planejamento patrimonial daquela nossa cliente, e ele é caro. Sim, ele durou 6 meses, tá? Então, porque deu tudo certo. Porque deu tudo certo. E fizemos agora o inventário extrajudicial, porque todo mundo estava de acordo, e agora vamos fazer o planejamento patrimonial. Mas não é bem assim, não é mesmo? Não é bem assim. Não, e lembrando que o testamento, para questões extrapatrimoniais, ele é muito interessante. Sim, mas para as questões patrimoniais, ele é uma péssima ideia, porque nada impede que as disposições ali sejam questionadas judicialmente. Não tem exatamente não, e problema. Não é, por mais que o testamento ele seja, não seja do filme americano e seja feito no cartório de notas, não quer dizer que o tabelião do cartório de notas não vai errar. Sim. Não quer dizer que o tabelião do cartório de notas não vai deixar de se aperceber de alguma peculiaridade da família, porque não houve uma análise prévia do advogado. Ele não tem obrigação, Ele não tem obrigação. E aí o que acontece? É muito comum de ter testamentos questionados judicialmente e anulados. Sim. E aí você tem, por exemplo, situações em que pessoas que para aquela pessoa que criou o testamento, que testou bem, era importante, ou seja, queria que recebesse parcela daquele patrimônio, e com a anulação do testamento ela está fora. Porque, regra geral, ela não é uma herdeira necessária, ela está fora.
E a gente tem aí vários exemplos disso, né? Inclusive trouxemos, né? Trouxemos alguns aí. A gente tem um primeiro aqui, a gente vai apresentar para vocês aqui, o nosso famoso. E esse aí, ó, Chico Anísio, né? Que fez um testamento que ainda está em juízo. E ele já faleceu tem pelo menos uns 10 anos, diria eu. Acho que mais de 10. Mais de 10. Mais de 10 anos, né? É importante a gente colocar que quando a pessoa faz um testamento patrimonial, né, deixa os seus bens, eles não fazem isso porque querem prejudicar alguém. A regra não é essa. A gente sabe muito bem, né? A regra é que as pessoas acabam tendo mais afeição por um ou por outro, e isso é normal, gente. A gente fala isso, parece que, né, não é uma crítica, pelo contrário, isso acontece. A gente tem mais afeição, às vezes, por um filho do que pelo outro. E, diga-se de passagem, vai-se lá saber disso, né? O porquê disso, não é? E muitas vezes, quando as pessoas fazem esse tipo de testamento e que colocam em evidência e retiram o direito que está lá do outro, fatalmente isso vai dar problema. E não só isso. No caso do Chico Anísio, ele deixou a parte do patrimônio dele material, de uma forma, e o imaterial, que é o recebimento do que ele tem de toda a obra artística dele, de uma outra maneira. Só que os imóveis que ele deixou, eles estão entrando em ruínas, porque a ex-mulher dele não está tendo como fazer os pagamentos efetivos de todas, né, de tudo aquilo dali, de condomínio, de IPTU, das taxas. E aí é importante que isso fique claro para a pessoa que está nos ouvindo ou nos vendo, que assim, o testamento, ele quando é feito de forma correta, ele resolve alguns problemas extra-patrimoniais. Pode organizar também seu patrimônio? Pode também, mas não é a forma financeiramente mais inteligente, porque você vai desembocar no inventário, vai pagar toda aquela carga de imposto que você não quer pagar, essa coisa toda. Ok. Só que quando tem problema, e a gente trouxe aqui mas provavelmente você que está nos vendo ou nos ouvindo no Spotify vai lembrar de outro famoso que deu problema, num testamento, são muitos, né? Que são muitos. Poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando. Exatamente. O que acontece? Você vai ver que quando dá um problema, regra geral, como nos não famosos, o patrimônio acaba se deteriorando, porque ele fica congelado numa briga. Exatamente. Ninguém administra, ninguém toma conta, os aluguéis às vezes não são renovados. Exato. Ou as ações de cobrança de aluguel não são protocoladas. Até porque há uma discordância de valores ali de recebimento de aluguel também. Então, assim, é importante que você veja a quantidade de problemas que isso pode trazer para dentro da sua família, para você entender se o testamento ele realmente é uma possibilidade específica para a família de quem está nos escutando. Não, e às vezes a pessoa acha que está resolvido ali o problema com o testamento e é aquilo que a gente fala. Depois, quando ela não está mais aqui, que os problemas surgem. Porque o problema só estoura quando não está mais aqui, como é o caso do Chico Anísio. É verdade. Agora, ao contrário do Chico Anísio, a gente tem um próximo slide aí, que era exatamente a pessoa para quem ele trabalhava, não é? Exatamente. Ele não fez testamento. Ele não fez testamento. E, inclusive, a gente não ouviu nenhuma briga em relação às organizações ao qual ele, sabiamente, as pessoas podem ter muitas coisas contra ele, mas há de se entender que é um homem inteligentíssimo. Eu não sei se as pessoas estão identificando. Esse é o Dr. Roberto Marinho, dono das organizações Globo, né? E ele não fez testamento. E tinha um patrimônio bilionário no momento do seu falecimento. Acho que eram 230 bilhões, uma coisa dessa. O fisco do Rio de Janeiro teria ficado muito feliz de receber o imposto desse patrimônio. Aí. Mas Roberto Marinho não... Pena que nós não fomos os contratados para fazer o planejamento patrimonial dele. Porque mas os filhos estão aí. Não, e já é usado há anos, é uma prova de que a gente sempre fala. Não é uma coisa nova o planejamento patrimonial. É de muito tempo e ele já tinha acesso a isso. O que acontece? É um planejamento que vai
passando para as gerações, né? Provavelmente os netos deles já estão dentro do sistema de planejamento deles. E aí nunca vai ter inventário dessa família, que eu arrisco dizer que deve ser a família mais rica do Brasil hoje. Arrisco dizer, né? Eu não sei, não fiz essa pesquisa. Do Rio de Janeiro, com toda certeza. Deve estar Olha, entre as mais... a produção já está confirmando aqui que é a família mais rica do Brasil hoje. A produção já está confirmando. Entendeu? E aí, assim... Essa produção agora, é boa. Olha que coisa interessante. O Chico Anísio, ele é realmente reconhecido como uma pessoa muito inteligente. Sim. Então, era uma pessoa muito inteligente e não era pobre. Ou seja, ele tinha condição de entender o que era um planejamento patrimonial, se essa informação tivesse chegado a ele, e com certeza teria dinheiro para contratar absolutamente qualquer advogado patrimonialista do país para fazer o planejamento dele. A gente não consegue entender como essas pessoas não tiveram acesso a essa informação, ou talvez tiveram e não deram a devida importância. Não, mas o que eu acho, Renata, sendo muito franco, é que o trabalho que a gente faz aqui de apresentar essa informação para qualquer um que queira nos ouvir, na época, talvez, já 10, 12 anos atrás, não era muito provável. Agora, por exemplo, a pessoa que está nos vendo ou está nos ouvindo, ele já tem condição de entender que, o testamento vai trazer mais malefício para a minha família do que benefício. Exatamente isso. Até porque o que a gente entende também, que a gente costuma muito falar, é que o Roberto Marinho lidava diariamente com questões empresariais, não é? Enquanto o Chico Anísio lidava com a arte, né? Isso aí. Então, são outro mundo, são questões muito diferentes, né? Roberto Marinho, gente, completamente 2 mais 2 são 4, não podem ser 5. Artisticamente, as pessoas, de forma lúdica, podem chegar num 2 mais 2 ser 4,75. É verdade. Não é? Então, a gente rende as nossas homenagens, 2 pessoas dentro das suas categorias profissionais, mestres, não é? Mas nós, infelizmente, temos que dar essa notícia que o Chico Anísio não conseguiu deixar as coisas como ele desejaria. E se tivesse feito um planejamento patrimonial, isso teria sido resolvido, né? Surgiu uma briga muito grande entre os filhos, entre os né? filhos dele. Isso é muito triste. Que é uma coisa que eu tenho certeza que ele achou que ia ter resolvido com o testamento. Exatamente. E aí essa coisa... E assim, é muito complicado porque, como a Renata lembrou, esse problema só se apresenta quando você não está mais aqui, ou seja, não tem nem como tentar resolver. E é os importante... filhos brigam quando o patrimônio é deles, né? Exatamente. E tem mais uma coisa muito importante. Testamento, gente, prestem atenção. Testamento não é instrumento para deserdar filho. Isso mesmo. Tá? Testamento não serve para deserdar filho. Isso é um procedimento judicial e dentro da nossa lei nós temos lá todos os requisitos que faz com que a justiça diga que aquele filho não será mais herdeiro. Exatamente. Certo? Exatamente. E a gente tem aí um outro personagem, né? Pra gente relembrar. Ah, sim. Né? Que é o nosso amigo Ike Batista. Aqui não vamos ter oportunidade de passar, mas vocês vão lembrar aquele vídeo do Cabrini em que ele falava, estava sendo entrevistado, provavelmente num imóvel que não era do Ike, não está no nome dele, está no nome do filho, não está no CPF dele. Exatamente, mas que ele mora lá. Os problemas dele não alcançou. Por quê? Porque foi feito um planejamento patrimonial com algum advogado com certeza competente, ao ponto de ele ter salvaguardado uma bela de uma parcela do patrimônio do Ike Batista em nome dos filhos, para que, numa eventualidade da atividade econômica dele desse errado, ele tivesse o patrimônio da subsistência dele garantido. Não, e é interessante perceber que, no caso dele, a época saiu nos jornais que ele perdeu uma grande parte do patrimônio dele e as pessoas comemoraram. Exato. Mas quem sabe a realidade da organização do patrimônio dele sabe que isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Né? Ike Batista fala uma frase nessa entrevista para o Cabrini que ficou assim na minha mente. Pessoas como nós fazem planejamento patrimonial. Exatamente. Não é? Ou seja, não tem nada em seus CPFs. Mas, gente, aí vocês vão falar, nossa, mas ele estava respondendo
nada disso pode ser feito se a pessoa estiver passando por um problema criminal, ou um problema trabalhista, ou um problema fiscal, tá? Ele fez todo esse planejamento muito antes de qualquer questão que ele tenha vindo a responder. E isso é muito importante a gente falar, porque o planejamento patrimonial, ele não serve para esconder patrimônio, ou para ludibriar o fisco, ou para ludibriar os credores. Então, isso é muito importante. Algumas pessoas perguntam sempre da blindagem patrimonial, e o planejamento patrimonial, ele, no Brasil, ele não é uma questão de esse vídeo do Ike sempre me lembra aquele vídeo do Pablo Marçal, que ele vai explicar sobre holding familiar. E aí ele fala assim, não, você vai fazer uma holding familiar, bota uma dentro da outra, e aí vem sempre alguém falar, mas isso é coisa de bandido, isso é coisa de ladrão. Eu falei assim, e aí ele mesmo falou, não, isso é coisa de quem empreende num país como o Brasil, que é essa selva, essa loucura. Sim, hoje você começa o teu empreendimento sobre uma regra tributária, uma regra econômica, uma regra contábil, daqui a 2, 3 anos muda tudo, e você que se adapte. E, na verdade, não é assim que funciona. Até porque as pessoas até perguntam, e o meu direito garantido? Não há direito garantido. Dependendo do seu advogado, pode até ser que você consiga, mas regra geral, não há direito garantido no Brasil mais não. Principalmente a regime tributário. Exatamente. Eu gosto de falar que é a consistência de gelatina. Consistência de gelatina, é verdade. É assim. É verdade. E aí você vê que, assim, a gente pega... e isso que a Márcia comentou, talvez seja o grande divisor de águas aqui. Você tem uma classe de pessoas com patrimônio, que são pessoas que adquiriram aquele patrimônio através do empreendedorismo. Então, é a pessoa que está acostumada a ter empresa, a lidar com contabilidade, lidar com tributo, lidar com gestão financeira. Essas pessoas, regra geral, elas não utilizam testamento para organizar patrimônio. Eles têm um sistema de planejamento próprio. Já a classe artística, aí a gente pode falar aqui, Aguinaldo Timóteo, Gugu Liberato, Chico Anísio, Marília Mendonça, eu falo aqui Zagallo, eu falo aqui vários aqui, que se utilizaram de instrumentos que não que sejam ilegais, não que sejam ruins, mas são inapropriados para a família dele e o volume de patrimônio que ele tem. Exato. E aí, como é que você vai conseguir tirar essa diferença? Se consultando com advogado especializado. Não, e no caso do Ike é até interessante, porque tanto ele não fez isso durante a questão das fraudes, enfim, que porventura ocorreram, ele fez antes que aquele patrimônio ali não foi, continuou protegido, né? Sim. Continuou dentro da família dele, né? Porque planejamento patrimonial existia, assim, principalmente na década de 80, 90, era um preconceito de que planejamento patrimonial levava blindagem patrimonial, e blindagem patrimonial naquela época era coisa de picareta. Exato. Era coisa de quem queria proteger patrimônio que era vindo de roubo, de tráfico, de várias... Jogo do bicho, vários problemas que é. Só que, assim, isso se modernizou. Hoje, a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, elas têm agora à disposição delas tecnologia o suficiente para ser impossível você esconder de forma grosseira as coisas mais. Então, por exemplo, planejamentos como nós trabalhamos, sempre são planejamentos 100% dentro da lei e as claras para a Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. Então, assim, não adianta nem a pessoa querer, porque, assim, se algum advogado sério te prometer que vai conseguir escamotear, que vai conseguir esconder patrimônio seu através de um planejamento patrimonial, ele, infelizmente, está mentindo para você. Não é verdade. Não é verdade. Não é. A realidade que a gente vê, cada vez mais, gente, é que é muito difícil, foi o que a Alex falou, a gente viver dentro de não regras, não é? Porque cada dia é uma regra diferente, você acaba vivendo em não regras, né? Porque você não sabe aquilo dali que vai se aplicar. Então, quando a gente antevê o problema, quando a gente consegue visualizar, quando a gente consegue ter o conhecimento que existe uma forma de você resguardar o seu patrimônio, resguardar a sua família, é essencial, então, que você procure aquilo que vai fazer com que o seu patrimônio permaneça com você. E não assim a deriva, como a gente tem visto por aí, e como pessoas tão importantes, não é?
para o cenário brasileiro, que foram artistas, foram técnicos de futebol, enfim, que trouxeram para a gente tantas coisas positivas, como é que eles se perderam justamente porque não procuraram profissionais qualificados, não é? Lembrando que você não tem a justificativa de não saber. De não saber, porque hoje, não só nós, assim, eu não vou nem nos arvorar como os principais propagadores dessa informação sobre planejamento. Hoje, se você ir no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, você tem vasta informação sobre isso. Então, assim, você não tem nem a desculpa, por exemplo, que talvez o Chico Anísio tivesse, de não entender o que é o planejamento patrimonial e resolver fazer um testamento. Mesma coisa para um Aguinaldo Timóteo, para um Gugu Liberato. E aí você vê, imagina quantos não famosos estão com problema com testamento que está lá no nosso judiciário. São famílias, são patrimônios que estão se perdendo, estão se deteriorando, porque a pessoa não foi bem instruída. Agora, só tem que ter cuidado com o seguinte, né, Alex? A informação está aí, mas você tem que saber colher a informação correta. Exatamente. Porque tem muita gente que fala que faz planejamento patrimonial e não sabe fazer planejamento patrimonial. Exatamente. Então, a gente tem que ter o discernimento. Sempre procurar mais de uma fonte, não é? Observar, olhar a lei, entendeu? Vai bater um papo com a gente, vai conversar com a gente, tomar um café no nosso escritório. Isso é importante. Até porque isso é interessante, porque assim, tem muita gente que vira doutor da internet. Exatamente. Né? O cara, ele vira especialista em alguma coisa porque ele aprendeu no YouTube, aprendeu no Facebook, aprendeu no Instagram. E assim, tá tudo bem. Eu acho que a pessoa ela tem que ter, e isso eu acho que é a grande coisa da internet, ela democratizou o conhecimento. Então você realmente tem acesso. Só que lembra, meu amigo, que você está falando da sua família e do seu patrimônio, que provavelmente você sofreu para adquirir. Foram dias que você não foi em festa dos teus filhos na escola, você deixou de sair com a sua mulher, deixou de viajar para adquirir patrimônio. Quando você realmente resolveu, através de toda essa informação gratuita, inclusive a nossa, que você está recebendo agora, de você, não, olha, realmente eu preciso entender melhor isso aqui. Mas entender o meu patrimônio, entender a minha família, entender exatamente se essa estrutura vai caber para a minha família. Aí é a hora de você contratar a consulta com algum profissional. Pode ser nós, pode ser um prazer de receber você no escritório, ou online, a gente faz consulta para clientes do Brasil inteiro. Sim, exato. Né? Nós fazemos trabalho, já fizemos trabalho no Brasil inteiro, que a gente tem clientes no que exterior. moram fora. Mas caso você não tenha simpatizado com nenhum de nós três, você vai tem profissionais sérios, principalmente se ele vier do time Holding Brasil, que é um grupo que nós fazemos parte. Exatamente. Você talvez esteja em outro estado e você vai ver, o profissional XYZ lá, da onde esse cara adquiriu conhecimento? Foi do time Holding Brasil. Então, é um cara que pode confiar, porque é um cara estudo contínuo e diário. É um estudo contínuo e diário, exatamente. Hoje, inclusive, antes de gravar o nosso podcast, 13h, a gente faz parte do Mastermind do time Holding Brasil, nós somos membros Diamante, e nós tivemos reunião de 1 até 2h30. Então, chegamos aqui para gravar em cima do laço. Isso né? aí. E outra questão também, voltando aqui ao testamento, que as pessoas esquecem, é que elas, às vezes, fazem ali as disposições e depois esquecem que o imposto que vai incidir naqueles bens é lá na frente. E é lá na frente. Então, aquele imposto pode ser bem maior. Exatamente. E as pessoas não têm essa noção, ou seja, vai ter uma alteração total naquelas disposições. Não, é o intangível, porque hoje está 8, né? Exato. Não, a gente pode trazer até um caso prático hoje. A pessoa que até ano passado fez um testamento em São Paulo, iria pagar, no caso do inventário, 4%. Ano que vem já vai pagar 8%. Já dobrou a alíquota para ele. Exatamente isso. Porque você não tem expectativa, e a gente comentou há pouco tempo aqui, você não tem expectativa de direito, você não tem direito adquirido de regime tributário. Se o regime tributário aconteceu antes do fato gerador, trocando em miúdos, se o imposto do teu inventário aconteceu antes de você fazer o inventário, vai valer a alíquota que estiver vigendo na hora que você for fazer seu inventário. Então, se você fez um testamento com 40 anos e faleceu com 90, o que vai valer tributariamente é de 90 anos, não é o de 40. Exato. Então, isso é uma questão também, que as pessoas às vezes acham que o testamento está resolvido e não está. Não o tá problema nada, está lá na não frente tá e às vezes nada. é muito pior. E Exatamente. Não é? Exatamente.
Temos mais algumas observações a serem feitas? Eu acho que não. De testamento foi basicamente isso aí. Porque são tantos casos, você pode olhar nas redes sociais, nas mídias, você pode olhar de todos os famosos que a gente mostra aqui, que são exemplos, de problemas. Assim, fica até sentido, né? No caso do Gugu, os filhos brigaram, os filhos não se falam mais. E aí, depois de um problema enorme que demorou para resolver o testamento, aí sim vem o inventário. Ou seja, não resolveu a briga dos filhos. Exato. E ainda assim vai ter que pagar um valor alto. E o problema, ele é um problema que às vezes não tem muita solução. Por exemplo, no caso do Gugu, apenas para um detalhe, o caso dele está sendo realizado pelo Nelson Williams, que hoje é o maior escritório de advocacia do Brasil. E ainda assim não solucionou nada. Ou seja, o cara contratou a peso de ouro um grande advogado e não resolveu. Ou seja, as famílias estão brigando, os filhos não estão se falando, e é isso aí. E outra coisa que as pessoas não pensam é que ele faleceu muito jovem, né? Eu estava lá. Ah, você Eu estava lá. Acredita nisso? Olha. Estava lá. Não, ele faleceu super e a gente, jovem, muito triste. Assim, a gente entrou no avião, chegamos lá, tivemos a notícia, e a gente ficou assim, e o Gugu? E o Gugu? Porque... Gente, é muito, né, não crível a pessoa cair dentro da sua casa por causa de um ar-condicionado. Um acidente doméstico, e então, a qualquer momento isso pode acontecer. E aí, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou deixar isso para depois, vou resolver... Não gente, às vezes é o intangível, a vida é isso, né? Exatamente. Entendeu? O patrimônio que você tem é a tangibilidade, é o que você tem agora, é aquilo que você tem que resolver, é a sua família que você tem agora, que você quer proteger. A morte, gente, é um evento que todos nós sabemos que vamos passar por ela, mas você nunca sabe quando. Então, por isso que o planejamento ele é tão necessário, ele é tão importante, ele é tão efetivo para que você tenha uma tranquilidade de vida. Faleça agora, faleça daqui a 20, faleça daqui a 50 anos. O momento é agora de planejar. Exatamente. E com o planejamento, aí sim você congela as situações, principalmente o desembolso financeiro, no momento que você está fazendo. Então, você consegue, inclusive, fazer planejamentos através de um fluxo financeiro que cabem no seu bolso. Na verdade, qualquer planejamento cabe no bolso de qualquer pessoa. Vai depender do que ela quer fazer. Exatamente. É diferentemente de um testamento ou de uma doação que tem impostos envolvidos que não necessariamente a pessoa vai conseguir arcar com ela no futuro. E o que é mais comum hoje em dia é você ter procedimentos como de inventário que estão parados porque não tem dinheiro para pagar o imposto. Exatamente. Ou de doações que são questionadas e viram execuções fiscais porque o imposto da doação não foi pago. Exatamente. Né? E, consequentemente, o patrimônio se perde. Exatamente. Não é? Mas eu acho que de testamento foi bem. Fomos bem, né? Fomos bem. Vamos bater o martelo? Ei, de novo o martelo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Então, vocês querem que eu bata o martelo que da outra Não, vez? olha, a Renata vai dar dica cultural? Não, hoje eu não tenho. Não tem? Então eu vou arrumar uma dica cultural para bater o martelo. Então, por favor. Bata o martelo aí que eu vou lembrar aqui de alguma coisa que eu tenho aí. Então, eu tenho uma dica boa. Eu vi um filme excelente esse final de semana no Netflix, que foi Missão Impossível, esse novo do Tom Cruise. Muito divertido. Quem não viu pode ver que é divertido. É bem divertido. Eu vou bater o martelo para os meus amigos de São Paulo, que nós estivemos lá para fazer o congresso nesse final de semana. A gente quer agradecer demais. Verdade. Vocês, como sempre, nos amparam muito bem. É uma cidade maravilhosa. A gente gosta muito de ir para aí, então, muito obrigada. Verdade. A gente agradece do fundo do coração. Beijo a todos os clientes de São Paulo. É isso? É isso, já foi. Já foi? Então, acho que foi, né? Então, beleza. Gente, não se esquecem. Se inscrever no canal, exatamente. Isso aí. Exatamente. Ali na descrição tem as nossas redes sociais. Fiquem com a gente. Toda semana a gente traz para você episódio novo. E coloca lá também o que vocês querem que a gente fale, não é? Exatamente. Tá bom? Então, gente, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei quando é que você está vendo isso. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima. Tchau.